desde John Locke se discute a questão da desconcentração do poder. E quem detém poder precisa ser controlado. Sim. É simples assim. O Ministério Público tem que ser controlado. Para isso se criou o Conselho Nacional do Ministério Público, em 2004. Para isso se criou o Conselho Nacional de Justiça. Não é? Agora, como você bem coloca, quem cumpriria esse papel? A meu ver, difícil imaginar que pudesse exercer essa função alguém que não um ministro do próprio STF que tivesse a incumbência de ser o corregedor. Né? É difícil que alguém de fora faça essa escolha. Agora, como bem lembrou o doutor Carlos Delgado, é necessário ter clareza à sociedade sobre o alcance deste controle. Nós não estamos falando de controle sobre a essência das decisões, até porque há um patrimônio que é da nação brasileira, que é a independência judicial. E nós temos que zelar por ela, porque a independência judicial ela é a proteção do cidadão, assim como a independência do Ministério Público. Agora, se há um conflito de interesses, se há outras questões que extrapolam esse tema da independência judicial, da liberdade de julgamento, tem que ser protegida, merece controle. Né? Essa questão que você lembrou bem do Senado, muitas pessoas, nos últimos anos, têm se sentido impotentes, porque vem presidente do Senado absolutamente dóceis, né? Adotando um silêncio ensurdecedor sobre demandas que a sociedade lhes apresenta em relação a este tema. Né? A resposta pode ser sim, pode ser não, mas ela precisa vir, e ela precisa vir fundamentada. Né? Por que isso está acontecendo? Por que isso não está acontecendo? Não podemos ter ali uma caixa preta, né? Indevassável. Quais são os critérios? Exatamente. Precisamos ter esta ferramenta. Agora eu quero fechar aqui o meu comentário. Muito importante esta pesquisa que a Associação dos Magistrados do Brasil fez. Ouviu 4.000 magistrados, portanto uma amostragem relevante. Tá? Como você destacou, 95% dos ouvidos concordam com a criação de uma corregedoria, mas, além disso, 92% concordam com prisão após condenação em segundo grau. 80% concordam com acordos penais. E detalhe, o acordo penal proposto aqui é um acordo que dá mais poderes ao Ministério Público. 80% dos juízes estão concordando que haja... Agora, inclusive se fala aqui, e eu concordo com isso, que o juiz participe do trabalho de discussão do acordo. Eu não acho razoável que chegue o pacote pronto e o juiz homologa ou não homologa. Eu acho saudável que o juiz, com toda a sua capacidade de exercício conciliatório, possa colaborar com o Ministério Público, com o advogado, com o réu, até porque isso é uma mudança drástica que se propõe aqui. Nos Estados Unidos, 90% dos casos penais são resolvidos por acordos. Agora, veja o peso disso. O indivíduo assume a responsabilidade, confessa o crime, se torna condenado. Então você precisa ter muita responsabilidade ao verificar esta confissão. Ela está condizente com o que foi apurado durante a investigação, ela tem veracidade, ela tem voluntariedade, porque nos Estados Unidos os acusados eles são pressionados fortemente a aceitar os acordos. Então esses acordos têm que ser fruto de uma vontade livre, consciente e tem que se produzir justiça. Né? Então, mas os juízes estão de acordo com isso, estão de acordo com a prisão após condenação em segundo grau, como o mundo todo faz. Ou se prende depois da sentença, ou se prende depois do acordo no tribunal. Esse negócio de alguns advogados dizem só após o trânsito em julgado, 4 degraus, isso é um pacto macabro com a impunidade. Não existe justiça. Você querer exigir que depois de 4 degraus, 15, 20 anos depois, você vai punir. Isso é um pacto macabro com a impunidade, que alguns irresponsavelmente defendem. E querem destruir o sistema de justiça. Quem defende esse tipo de coisa quer a impunidade.